Olá pessoal, Shalom, graça e paz a todos, sejam bem-vindos ao canal Aleph Tav. Estou aqui para fazer mais este vídeo, onde eu estarei tratando sobre o texto bíblico de Gênesis capítulo 1, versículo 26, referente ao seguinte tema: a imagem de Deus é Zorobabel? Bem, sobre isso que eu estarei comentando. O motivo e a razão é que, segundo um certo professor, disse que sim. Ele menciona em uma explicação, em um vídeo que ele produziu, dizendo que este texto não está falando do ser humano como imagem de Deus, mas sim, antes está mencionando que se trata de Zorobabel. Vejam vocês mesmos uma parte de um vídeo onde ele fala sobre isso. Logo após estarei trazendo aqui algumas observações referente à fala dele. Gênesis 1, 26, não é a humanidade, lamento dizer, também não são os judeus, lamento dizer, é o rei, é Zorobabel. A imagem de Deus, e imagem aí é a forma, a figura, o formato, a imagem de Deus, Zorobabel é produzido. Um texto mitológico que aplica ao rei o caráter de representante, de estátua do Deus. É o modelo da Babilônia. Nabucodonosor é a Tzalmu de Marduk. E Zorobabel é a Tselem de Elohim. Ele é o dono da criação. Ele será o governador da criação. Ele receberá o domínio sobre a criação. Ele, o rei. Lamento, mas não é nem o universo, nem o planeta, nem a humanidade. Então, conforme eu tinha dito de antemão, vocês mesmos puderam observar aí o velhinho da tenda do necromante falando essas bizarrices sobre este texto bíblico. Mas, dando continuidade, nós temos aqui nesta imagem o interlinear hebraico-português. Temos a palavra destacada e sublinhada aí no texto hebraico, que é Betsalmeno, que traduzido literalmente ficou como com a nossa imagem. Essa expressão provém de tselem, que significa imagem. Porém, a forma que ela se encontra nesse texto é formada por preposição mais substantivo com sufixo, formando um sintagma preposicionado, que desempenha aí a função sintática de uma adjunta adverbial de modo, que modifica o verbo nascer, façamos, indicando aqui o modo como o humano foi criado, que é a imagem de Deus. Sendo assim, dentro desta oração subordinada, não existe a menor probabilidade de outra aplicação ou interpretação. Muito menos é longe de se ter aqui o significado de se aplicar essa construção a Zorobabel. De modo objetivo, aqui se trata da ideia de fazer o homem à imagem de Deus. Dito isto, então, e após essas observações sobre a construção sintática deste texto, vamos ver e observar o que alguns peritos, lexicógrafos e gramáticos falam sobre essa questão. Observando o léxico hebraico do BDB, que define o termo tselem, de onde provém a forma betsalmeno, como um substantivo masculino. E no ponto 2, ele aborda sobre a imagem, de semelhança de Deus, fazendo o homem a sua própria imagem, e cita aí como uma das referências bíblicas o texto de Gênesis, capítulo 1 e o versículo 26. Na continuidade, observando o léxico de hebraico e aramaico do Antigo Testamento de William, define Tselem como estátua, e abaixo, no ponto 3, cita imagem, homem, a imagem de Deus, e menciona como uma referência bíblica Gênesis, capítulo 1 e o versículo 26. Na sequência, o léxico de teologia do Antigo Testamento de Ernest Genie e Klaus Westermann, tratando sobre o termo tselem,
E na parte aí que está sublinhada e destacada, ele diz o seguinte: Gênesis 1, 26, testifica que Deus criou a humanidade. Então, aqui, através desta obra, nós temos já uma terceira evidência do ponto de vista da lexicografia, abordando que o versículo bíblico de Gênesis capítulo 1 e o versículo 26, quando fala sobre a questão da imagem de Deus, está se referindo ao homem e não a Zorobabel. Quando partimos e observamos a questão de algumas gramáticas, nós temos então o seguinte. Aqui a gramática intermediária de hebraico de Eric Raymond, onde ele está tratando nesta parte sobre os substantivos segolados. E um dos vocábulos que ele aborda é tselem, que diz o seguinte: façamos o homem à nossa imagem. E a indicação aí da referência bíblica é Gênesis, capítulo 1 e o versículo 26. Na sequência, nós temos aqui a gramática de sintaxe de hebraico de Bill e John, que argumenta, dizendo: essência marca a identidade de um substantivo no contexto, ocasionalmente como um predicado, e conotando, tendo a mesma natureza, como ou consistindo. E aí diz: Naase Adam Betsalmeno. Façamos a humanidade na mesma natureza que a nossa imagem. E aí também cita Gênesis capítulo 1 e o versículo 26. Então nós percebemos também que através desta gramática aqui de sintaxe, a menção que faz que dentro da ideia aí do processo de fazer alguém a imagem e semelhança de Deus, este endereço, este alvo, se tratava da humanidade, ou seja, do ser humano. E não de Zorobabel, conforme tem sido divulgado por aí, inclusive por esse senhor, onde eu acabei recentemente aí de antemão de compartilhar com vocês uma parte da fala dele. Observando neste comentário histórico-cultural da Bíblia, menciona sobre Gênesis 1:26 o seguinte: imagem de Deus. Quando Deus criou o homem, colocou-o como responsável por toda a criação. Ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. No mundo antigo, acreditava-se que uma imagem continha a essência do que representava. A imagem de uma divindade, mesma terminologia aqui empregada, era usada na adoração, porque continha a essência daquela divindade. Então aqui uma observação bem interessante através desta obra do contexto histórico-cultural é que, tratando sobre Gênesis 1:26 aqui, também diz que quando Deus criou o homem, colocou-o como responsável por toda a criação, e ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Pode-se perceber, então, que por todos os ângulos que se observa, do ponto de vista histórico, do ponto de vista cultural, do ponto de vista gramatical, lexicográfico, sintático, em todas as formas que se observar, ambas vão ter um único denominador comum sobre o que está expressando em Gênesis 1:26, que o homem, ou seja, a humanidade, de fato, é que foi feito à imagem e semelhança de Deus. E em momento algum perito ou especialista aborda que aqui se trata da ideia de Zorobabel. Conclusão. Então ficou claro aqui de forma bem objetiva, explícita, através de uma rápida análise sintática e também
da questão das obras aí apresentadas, evidenciadas, né, tomadas como fundamento e base, que não existe a menor probabilidade desse texto bíblico ser aplicado a Zorobabel. De fato, o que o texto está dizendo e mencionando ali é que o ser humano que foi feito aí, criado, né, à imagem de Deus, em momento algum abre uma margem ali para se tratar de Zorobabel. Felizmente, este velhinho aí da tenda do necromante, mais uma vez com os seus delírios, apresentando aí esses argumentos frajutos, sem fundamentos, sem base alguma, e inclusive o que acaba aí nos preocupando é que muitas pessoas são arrastadas e levadas a um entendimento equivocado e errôneo, devido a heresias propagadas aí como essa aí que eu acabei de compartilhar com vocês. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Deus abençoe a todos e até um próximo vídeo.